A graça e a paz de Jesus, amém? Como é bom a gente poder abraçar, ficar junto, né? Tá frio? Então já dá aquela quebrada não. Esse clima frio aí. As crianças ainda estão saindo, que Deus abençoe o tempo lá no culto infantil com o pastor Rodrigo e a equipe. Que seja um tempo especial e abençoado na vida de cada uma delas. Nessa noite nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, 10 mandamentos vivendo o amor, 10 mandamentos vivendo o amor. Deus colocou no nosso coração, no coração da equipe pastoral, especialmente no coração do pastor Evandro, a respeito dessa série, desse tema, e nós queremos que você se abra para o que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa igreja, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração nesses dias. E hoje eu estarei dando início a essa nova série de mensagens. Eu me lembro quando eu ainda era pequeno, numa viagem que a minha família fez para o litoral de São Paulo, uma praia muito famosa, conhecida, muito chique, chamada Praia Grande, também conhecida como Long Beach, para os estrangeiros aí, e nós estávamos conversando sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a fé cristã, quando eu ainda pequeno perguntei assim, como eu posso agradar a Deus? Como eu posso ter um bom relacionamento com Deus? E minha mãe então respondeu, meu filho, guarde os 10 mandamentos, guarde os 10 mandamentos. E essa palavra ficou comigo, ficou no meu coração, e eu tentei fazer isso, e tenho tentado fazer isso na minha vida. E nós queremos também trazer esse desafio para a nossa igreja, para as nossas vidas, para as nossas famílias, nesse tempo. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Abra a sua Bíblia. No livro do Êxodo, no capítulo de número 19. Livro do Êxodo, nós vamos ler o capítulo de número 19, é o trecho, é o momento que antecede a revelação dos 10 mandamentos, por Deus no Monte Sinai. A palavra do Senhor nos diz assim, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que todo o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Agora avance alguns versículos, nós vamos ler o capítulo 20, os versos de 1 e 2. E Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus,
que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Vamos orar? Feche os seus olhos, tenha um tempo de oração. Senhor Deus, nós nos reunimos como igreja, como filhos e filhas tuas, nessa noite em volta da tua palavra, Deus. Fale ao nosso coração, ministra ao nosso coração nessa noite. Transforme a nossa vida, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que lemos, como eu já mencionei, é o trecho em que antecede a revelação dos 10 mandamentos, como também é chamado de decálogo, as 10 palavras de Deus. Deca, que significa 10, e logos, palavras. O decálogo, as 10 palavras que Deus dá ao seu povo no Monte Sinai. E você pode ter várias maneiras de se relacionar com os 10 mandamentos. Você pode pensar nos 10 mandamentos como sendo 10 leis restritivas que impedem você de fazer determinadas coisas. Você pode olhar para os 10 mandamentos como sendo um checklist da vida cristã e tentar fazer isso checando na sua vida o que você faz, o que você não faz. Você pode olhar para os 10 mandamentos como sendo cláusulas de um contrato em que você deve cumprir, e se você não cumprir, você estará ferrado com Deus, e Deus vai te punir. Você pode olhar para os 10 mandamentos de diferentes formas, talvez como uma simples lista religiosa, como tem em outras religiões, como o budismo, como o islamismo. Então, a lista judaica cristã também chamada os 10 mandamentos. Mas nós queremos que você abra o seu coração nessa noite e nesses dias, para o que Deus quer falar conosco, que na verdade os 10 mandamentos nos leva a uma vida de amor a Deus e de amor ao nosso próximo. E nessa vida baseada no amor, Ele nos transforma e nos faz a imagem e semelhança do próprio Deus. O primeiro item que eu queria destacar sobre esse texto que nós lemos nessa noite é a respeito da consagração. Consagração. Em Êxodo 19, nos versículos 10 e 11, diz: E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. O povo hebreu vivia no Egito, eles viveram 400 anos, sendo escravizados, torturados, e na palavra de Deus diz que um dos filhos de Jacó, José, foi vendido para um povo estrangeiro, e ele foi habitar na terra do Egito. E então ele se levantou como um grande governador, e começou a dar benefícios, e os mesmos privilégios que o povo egípcio tinha, os hebreus também tinham. Mas depois da morte de José, de Jacó, de toda a família, uma outra dinastia de faraós se levantou sobre a terra do Egito, e eles olharam para os hebreus como sendo um povo que ameaçava a sua cultura, o seu governo e a sua predominância sobre todo o mundo conhecido da época, sobre toda a terra. Os egípcios eram os mais poderosos povos que existiam na época, a população de maior força e influência em toda a terra. E eles olharam então para os hebreus e disseram: esse povo nos ameaça, porque eles se multiplicavam muito. E então eles começam a escravizar e oprimir aquele povo. Em Êxodo, no capítulo 3, diz que o povo começa a clamar e jejuar e orar a Deus, e Deus escuta a oração desse povo e resolve se revelar para esse povo. Portanto, a revelação de Deus
especialmente nos 10 mandamentos, ele revela para nós a nossa natureza humana. Ele revela a nossa natureza pecaminosa. Se Deus não se revelasse a nós, nós jamais saberíamos o que era o certo e o que era errado. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um rapaz de uma outra cidade que eu conheci há um tempo atrás, e ele disse que ele começou a frequentar a igreja porque namorava uma menina que era membro dessa igreja, e então ele começou a passar a fazer parte desse vínculo social, e começou a participar dos cultos, da célula, do grupo da galera, dos jovens. Quando chegou um dia, ele entregou a sua vida para Jesus, ele se rendeu aos pés da cruz, e teve a sua vida totalmente transformada. E aí, o Espírito Santo começou a incomodar ele, e Deus começou a revelar para ele as áreas da sua vida em que ele estava desagradando a Deus. Deus começou a fazer um processo de consagração e santificação na vida desse rapaz. E ele então chegou para sua namorada e disse: olha, a maneira como a gente está levando o nosso namoro está errada. Nós estamos fazendo sexo fora do casamento, e isso não agrada a Deus. Olha só que interessante, hein? A menina era da igreja, o rapaz recém-convertido, e ele traz essa revelação de Deus para o namoro dos dois. O que aconteceu? A menina terminou com ele. Escute a voz de Deus, mas ele continuou firme, perseverante, porque mais do que agradar a menina, importa para nós agradar a Deus. Amém? Amém. Há um equívoco na nossa vida cristã. Há um equívoco muitas vezes quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para os 10 mandamentos. E esse equívoco é de nós acharmos que o Antigo Testamento e os 10 mandamentos não nos servem mais para nós. Nós somos filhos de Jesus Cristo. Nós somos herdeiros do Novo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento já passou. Os 10 mandamentos já não tem mais nada a ver com a gente. Quando, na verdade, esse é um grande equívoco que nós cristãos muitas vezes cometemos. O Antigo Testamento é também a revelação de Deus, é a verdade de Deus para as nossas vidas. E especialmente os 10 mandamentos, é um código de princípios e valores, de ética e moral que nós precisamos viver e experimentar, sermos transformados por Deus à medida com que nós vivemos essas verdades que nos foi revelada. Eu me lembro de um outro testemunho de um rapaz que ele ainda era muito jovem, e o seu pai, todos eles não eram cristãos, não iam para a igreja, não frequentavam a igreja, não tinham comunhão com o povo de Deus, quando de repente, do nada, esse homem, o pai da família, disse assim: todos os dias agora, antes do almoço e da janta, nós vamos ler um trecho da Bíblia. E ele era um homem alcoólatra. Quando eles fizeram uma festa, um dia, e estava o seu irmão lá junto com a família, e ele falou assim: por que você está lendo esse livro aí? Você é um alcoólatra? O que você está querendo com isso? E aí aquele senhor disse assim: espera aí, não fala isso, porque tudo que está nesse livro é a verdade de Deus. Um homem ímpio, muitas vezes dando mais valor para a palavra de Deus do que eu e você. E aquela criança ainda pequena disse que ouviu isso e aquilo, pá, enraizou no seu coração. E quando ela tinha 14 para 15 anos, ainda lendo a Bíblia, ela se entregou a Jesus Cristo. Existem algumas leis cerimoniais no Antigo Testamento que realmente já não valem mais, porque elas apontam para Jesus, e em Jesus essas leis cerimoniais acabaram. Então, a parte das purificações, a parte do sacrifício de animais, a parte do tabernáculo,
como nós falamos aqui no início do culto, o local sagrado de adoração. Agora o Espírito Santo habita em nós, e nós não precisamos seguir mais essas leis cerimoniais. Agora todas as outras leis morais e éticas, os princípios e valores revelados na palavra de Deus, no Antigo Testamento, precisam ser vividos pela minha vida e pela sua vida, para que haja consagração e santificação da nossa vida. João Calvino, o grande reformador da igreja e o maior teólogo, um dos maiores teólogos que já existiu, e também de grande influência que iniciou o movimento presbiteriano, ele resume bem essa questão. Ele diz assim: a lei é também fruto da graça de Deus. A lei é também fruto da graça de Deus. Então o Antigo e o Novo Testamento se completam, e nós precisamos buscar viver a maneira como Deus se revelou na história, e se revela sobre a vida de cada um de nós, aqui nessa noite também. Segundo ponto, a missão, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus revela a sua missão para nós através dos 10 mandamentos. Deus faz uma promessa para o seu povo. Como nós falamos, o povo havia sido oprimido e escravizado por 400 anos, então Deus se revela a eles, escuta o clamor desse povo e diz: eu os levarei para uma outra terra, eu os libertarei vocês, é isso? Libertarei, foi. Eu libertarei vocês e levarei vocês para uma outra terra, a terra de Canaã. Vocês serão libertos da mão pesada do faraó. E então Deus se revela a Moisés e levanta ele como um líder, e capacita Moisés para falar com o faraó e dizer todas essas coisas, de que Deus haveria de libertar eles para uma outra terra, para um outro povo. Mas faraó se endurece e diz que os deuses egípcios não deixaria que o Deus dos hebreus os tirassem da terra do Egito. E então Deus faz com que 10 pragas acontecem sobre o território do Egito, e essas 10 pragas, cada uma delas, derruba e desnuda um deus egípcio. E isso revela que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos hebreus, era o único Deus, e todos os outros deuses eram deuses falsos. E então, após as 10 pragas, o povo sai rumo à terra prometida, e o Mar Vermelho é aberto, e eles passam sobre o Mar Vermelho. Então eles chegam no Monte Sinai, onde Deus haveria de dar os 10 mandamentos ao seu povo. Mas a promessa não é apenas para uma terra, a promessa é que esse povo seja um sacerdócio de Deus. O que é isso? O sacerdote deveria levar Deus até o povo, e o povo até Deus. Então o povo hebreu é instituído desse privilégio. Deus toma esse povo para si e fala: através de vocês, todas as nações serão abençoadas, e o meu nome será conhecido, e todos os povos viverão em plena comunhão comigo. Essa é a missão de Deus para mim e para você também. Você não é chamado para estar junto com Deus simplesmente para ficar bonitinho, gostosinho, amado por Deus. Muitas vezes a nossa igreja, a igreja cristã, vive e comete o mesmo erro que o povo hebreu cometeu no passado. Está tão gostoso, Deus nos abençoou tanto, Deus está nos amando tanto, Deus está dando uma terra tão maravilhosa para nós. Deixa a missão de lado, os outros povos
Eles têm os seus deuses. Não, meu irmão, minha irmã. Nós devemos ser sacerdócio real de Deus, levando pessoas até Deus e o Deus verdadeiro, cada vez mais, para mais e mais pessoas. Eu ouvi dizer que a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é a cidade que mais tem cristãos no Brasil, ou uma das cidades que mais tem cristãos no Brasil, mais evangélicos, melhor dizendo. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: o que isso tem transformado a cidade de São Gonçalo? O que isso tem transformado os hospitais da cidade de São Gonçalo? O que isso tem transformado as delegacias, as escolas, as faculdades, as famílias, as casas, os bairros? Quando Deus separa o seu povo e consagra o seu povo, Ele nos direciona e nos impulsiona para uma missão. Eu me lembro quando eu morei nos Estados Unidos, que eu fui muito impactado pela maneira como o povo americano vive os princípios e os valores da palavra de Deus. E talvez você tenha algumas reservas com os Estados Unidos, como eu tinha também, e tenho também até hoje. Pela mídia que nós recebemos, as informações que nós recebemos. Mas quando eu morei lá naquele país, eu passei a amar aquele povo e amar também, mais ainda, o Deus no qual eles servem, porque os Estados Unidos é um país protestante. E depois, quando eu voltei para o Brasil e procurando na história, eu fiquei sabendo que a colônia americana foi feita pelos puritanos que foram para os Estados Unidos, fugindo da guerra religiosa que havia na Europa, depois da Reforma Protestante. E os puritanos que caminhavam rumo aos Estados Unidos, eles estavam em navios, e eles oravam e procuravam na palavra de Deus, e eles diziam: nós estamos vivendo o novo êxodo. Deus está dando uma terra prometida para nós, e nós construiremos uma nação baseada nos princípios e nos valores da palavra de Deus, nos 10 mandamentos. Tem como dar errado uma nação assim? E depois, conversando com algumas pessoas que já foram em alguns outros lugares de predominância protestante evangélica, Alemanha, Inglaterra, Suíça, entre outros, eles dizem que isso é muito comum, porque a lei não está contra mim, a lei está a meu favor. A lei me une, me faz construir uma nação. Os princípios e valores da palavra de Deus fazem com que eu viva uma vida equilibrada. E quão distantes nós estamos, eu e você, e o nosso país, desses princípios e desses valores. De olhar para a palavra de Deus e para os 10 mandamentos como um desafio de construir uma nova nação, uma nova família, uma nova vida diante de Deus. E por último, no texto que nós lemos, ele fala sobre a libertação. Está em Êxodo, capítulo 20, no versículo 1 e 2. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Muitas vezes nós olhamos para essas leis, para esses mandamentos, dizendo: esse Deus é um Deus tirano, é um Deus déspota, é um Deus que, cheio de regras, é um Deus que quer nos castigar, que quer nos aprisionar, quando na verdade a palavra de Deus diz exatamente o contrário, que Deus ouviu o clamor do povo e os libertou, como nenhum outro Deus e ninguém pode fazer. E Ele amou tanto esse povo,
que Ele revelou os seus mandamentos, para que eles pudessem ter uma vida sábia, saudável, que agradasse a esse Deus e em relacionamento com esse Deus. Deus revela que Ele quer se relacionar com a minha vida e com a sua vida. Ele quer se relacionar com a gente. Você se lembra do poço de lamaçal que Deus te tirou? Você se lembra de onde você estava e para onde Deus te levou? Tem a história de um professor de Oxford, da Inglaterra, que ele era um ateu, um acadêmico, um cara muito inteligente, muito sábio, e ele não acreditava na Bíblia, não acreditava em Jesus, não acreditava nos princípios e valores que a palavra de Deus revelava. Mas ele tinha alguns amigos cristãos, e ele convivia com esses amigos e conversava com esses amigos, quando um dia um desses amigos contou do seu testemunho. E ele falou: você é ateu? Eu também sou. E esse homem, ele era doutor em linguística, em gramática e em literatura. Pouca coisa o cara era. E aí, esse homem pegou e disse assim: então me conta, como que foi a sua conversão? E ele disse: eu comecei a examinar os escritos da Bíblia, de forma acadêmica, e especialmente os evangelhos. E eu cheguei à conclusão de que aqueles escritos eram verdade. Tinha mesmo acontecido. As evidências da gramática, da literatura, eram muito fortes. Não tem como ser uma história inventada. E aí esse homem ficou com essa pergunta, esse questionamento na cabeça e disse: como um homem ateu, que foi até a Bíblia, de forma questionadora, pode ter chegado a essa conclusão? E ele chegou no seu quarto, ficou pensando e remoendo isso, quando ele disse: eu vou me entregar a esse Jesus. E ele dobrou os seus joelhos e fez uma oração de entrega no seu quarto. Esse homem foi o C.S. Lewis, que se tornou depois um dos maiores teólogos e autores cristãos que a humanidade já conheceu. E ele tem uma citação que eu gosto muito, que diz assim, vamos lá: quando me virei para Cristo, me rendi à sua personalidade. Pela primeira vez, comecei a ter a minha própria e real personalidade. Quando eu me virei a Cristo, eu comecei a ter a minha real e própria personalidade. Deus, na sua revelação do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, Ele quer revelar a nossa personalidade. Ele quer nos livrar da nossa maldade. Ele quer fazer com que o mundo não se perca nos seus próprios maus caminhos. Eu estava ouvindo sobre uma história nessa manhã de um rapaz que foi assaltar um estúdio de tatuagem. E aí chegou o dono ali do estúdio e encontrou aquele homem lá, e eles amarraram esse homem, brigaram com esse homem e tatuaram na testa do ladrão: ladrão vacilão. E pior ainda, depois postaram na rede social. A maldade não tem limite, meu irmão, minha irmã. Deus quer nos libertar disso. Quer libertar o nosso coração do mal que está dentro de nós, que nos aflige, que está no meio da nossa sociedade, das nossas famílias. Por fim, vamos até o Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, nós já estamos encerrando. Capítulo de número 4.
Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Lucas 4, a partir do verso 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Os 10 mandamentos nos guiam em direção a Cristo, e Cristo nos guia em direção aos 10 mandamentos. Aqui nesse relato que nós lemos do Evangelho, era o início do ministério de Jesus, e ele então diz: hoje a palavra se cumpriu. O Espírito Santo me consagrou e me santificou, me deu a missão, a obra redentora, por amor da humanidade, e me capacitou para dar liberdade aos oprimidos, abatidos, cansados, aqueles que estão distantes de Deus. Nesse primeiro dia desse encontro dos 10 mandamentos, vivendo o amor, Deus quer nos revelar que Ele quer também ungir a nossa vida, consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida. Ele quer nos dar uma missão, e a missão de viver os princípios e os valores da palavra de Deus, até o ponto de, como nós lemos no Antigo Testamento, de outras pessoas, outros povos, de olharem para nós e dizerem: quem é o Deus desse povo? Por que eles são tão felizes? Por que eles vivem de forma tão digna e ética? Por que eles são pessoas confiáveis? E Deus também quer nos libertar de tudo aquilo que nos afasta dele. Assim como em Jesus Cristo todas essas coisas aconteceram e de forma plena, Ele também quer fazer com que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Que o amor dele seja derramada sobre as nossas vidas, como foi derramada e expressa e encarnada no seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós vamos terminar o culto de forma diferente. Nós vamos terminar orando, e orando de joelhos. Então eu convido você a ficar de joelhos nesse momento, e nós vamos orar. Amém. Consagração, missão e libertação. O Espírito do Senhor quer nos levar para um outro patamar, um outro estilo de vida, algo que vai transformar as nossas vidas, as nossas famílias, e que pode também transformar a nossa nação. Estamos vivendo tantos escândalos de corrupção,
de pecado, de distanciamento de Deus, tantas lutas, tantos problemas, mas Deus pode nos libertar. Deus pode nos libertar, nos sarar, nos santificar e nos encorajar para viver isso, para a honra e glória do próprio nome dEle. Senhor Deus, nós queremos como igreja nos ajoelharmos nessa noite e entregarmos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Que a revelação do alto, a revelação dos Teus princípios e valores se tornem real e verdadeiros nas nossas vidas, Pai. A começar de cada um de nós, de cada indivíduo, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso bairro, dos nossos amigos. Pai, nos santifica, nos consagra, Deus, dê a nós uma missão, dê a nós libertação, Pai, no poder do Teu nome, Deus. Que a cada domingo, a começar de hoje, Senhor Deus, o Senhor possa fazer algo extraordinário, e como nunca fez antes, Senhor Deus, o Senhor possa transformar e mudar completamente a nossa vida, a nossa história, Senhor Deus, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos, Senhor Deus. Nós queremos viver tão somente a Tua verdade, Deus. Revela, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai, os Teus princípios, os Teus valores, os Teus mandamentos, Pai. Tudo aquilo que vem do Senhor, nós queremos receber e acolher e viver e transmitir isso para novas pessoas, Senhor Deus. Que isso se torne realidade nas nossas vidas, no dia de hoje e também em todos os próximos domingos, através da revelação do alto que o Senhor mesmo vai trazer para nós, através da Tua palavra e através dos mandamentos que o Senhor mesmo deu para nós. Fale ao nosso coração, Senhor Deus. Ministre ao nosso coração, Pai. E sê conosco nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar por um instante. Nós já estamos encerrando. Eu gostaria de desafiar você a se engajar com essa nossa nova série de mensagens, 10 mandamentos vivendo o amor. Nós queremos experimentar o amor de Deus como igreja, como família, como povo de Deus, povo exclusivo de Deus, santo. Convide pessoas também para esse tempo. Deus tem muito para nós. Que você esteja com o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar sobre as nossas vidas nesses dias. Amém? Fique de pé e receba uma bênção. Que a graça maravilhosa de Deus, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, o amor de Jesus Cristo, Seu Filho, nosso Salvador, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, no dia de hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém e amém.